Olha, a inteligência artificial, a IA, né? Ela não tá só mudando o jogo. Ela tá tipo reescrevendo as regras do zero. E bem no centro dessa loucura toda, dessa transformação, tá uma das profissões mais importantes da nossa era digital, a programação. Então vamos direto ao ponto sem rodeios. A pergunta que está na cabeça de todo mundo, sabe, seja na faculdade, no escritório, é essa aí. Se a IA consegue escrever código, qual que é o futuro de quem programa? Será que a gente está vendo o fim de uma era? Mas calma. Antes da gente começar a especular, vamos olhar para os fatos, né? Porque IA não é mais uma coisa do futuro, já é o nosso presente. Para ter uma ideia, uma pesquisa recente mostrou que, olha só, 97% dos profissionais de TI já usam IA generativa no dia a dia. Então a questão mudou. Não é mais se a gente vai usar, mas como essa nova realidade já está acontecendo. Pensa só na geração Z, a galera que entrou na faculdade aí na última década. Para eles, programação era tipo o bilhete dourado, sabe? A promessa era bem clara. Aprende a programar e pronto, seu futuro está garantido. Um emprego estável, com bom salário, nesse mundo cada vez mais digital. Só que aí, bem na hora que essa galera estava se preparando para entrar no mercado de trabalho, apareceram ferramentas como o GitHub Copilot, o ChatGPT, e elas simplesmente mudaram tudo, viraram um tabuleiro de ponta cabeça. E a grande mudança, no fundo, pode ser resumida em uma ideia bem simples. A IA não está substituindo, ela está amplificando. Funciona como um multiplicador de força, sabe? Deixando quem já programa ainda mais poderoso. E os números, olha, eles não mentem. Os dados mostram que desenvolvedores usando o GitHub Copilot terminam suas tarefas quase 56% mais rápido. Isso é um salto de eficiência, assim, gigantesco. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Bom, significa que aquelas horas gastas no Stack Overflow caçando bugs manualmente, isso está sendo trocado por sugestões de código que aparecem na hora, por análises automáticas de erro. Basicamente a IA está fazendo o trabalho mais braçal. E não é só uma ferramenta não, a gente está falando de um ecossistema inteiro que está surgindo. O GPT, claro, está lá na frente, mas logo atrás já vem assistentes especializados em código, como o Copilot e o DeepSeek, e também modelos super versáteis, como o Gemini. E é aqui que a gente chega no X da questão. Se a IA deixa todo mundo mais eficiente, principalmente quem está começando, será que isso, por um paradoxo, não diminui a necessidade de contratar essa galera júnior? E a resposta, para ser sincero, é que, em parte, sim. Um desenvolvedor sênior, agora com o poder da IA na mão, consegue dar conta de tarefas que antes ele passaria para um júnior. O resultado, equipes menores e mais experientes conseguem produzir muito mais. E isso, claro, mexe completamente com aquela escada de carreira que a gente conhecia. Mas calma, essa é só metade da história, porque agora a gente precisa falar sobre o que a IA não consegue fazer. E é exatamente aí que o fator humano se mostra insubstituível. E os desafios são bem claros, viu? As maiores preocupações hoje nem são sobre o poder da IA, mas sim sobre a confiabilidade dela. Sabe, resultados que não fazem sentido, as famosas alucinações da IA, essa é a principal preocupação. E logo depois vem as questões de regulação e de ética. Isso nos leva direto para os pontos cegos da inteligência artificial. Coisas como criatividade de verdade, entender o contexto do negócio, ter um raciocínio mais abstrato e, talvez o mais importante de tudo, ter julgamento ético. Por enquanto, pelo menos, essas são habilidades que só nós humanos temos. Tem até uma pesquisa acadêmica que resume isso de forma brilhante. Ela diz que, no mundo onde o código que a gente escreve afeta a vida das pessoas, a ética não é algo que dá para delegar para um algoritmo. Essa responsabilidade, ela continua sendo toda nossa. Beleza, então como a gente faz para prosperar nessa nova era? A chave, ao que tudo indica, não é tentar competir com a IA, é aprender a colaborar com ela. O lance é sobre evoluir, não sobre ser substituído. Eu vi uma analogia que achei perfeita para isso. Pensa assim, os fundamentos da programação, lógica, algoritmos, estruturas de dados, são a fundação de uma casa. A IA são as ferramentas de construção. E não importa o quão incríveis sejam essas ferramentas, sem uma fundação sólida, a casa simplesmente não para de pé. Ou seja, a base continua sendo essencial. O manual do desenvolvedor, digamos assim, está sendo reescrito. As novas habilidades que estão se tornando cruciais são, primeiro, a tal da engenharia de prompt, que é basicamente saber conversar com a IA. Segundo, ter um olhar crítico para o código que a IA gera, para avaliar a qualidade, a segurança. Terceiro, uma visão mais ampla de arquitetura de sistemas. E, por fim, o mais importante, a capacidade de entender um problema de negócio e transformar isso numa solução técnica.
Então, se a gente pudesse resumir, a mensagem é essa. O futuro é sobre parceria, não competição. Somos nós, os humanos, programadores, amplificados por máquinas, resolvendo problemas cada vez mais complexos de um jeito muito mais criativo. Mas, claro, a gente não pode ignorar a ansiedade que tudo isso gera. Esse número aí, 0,549, ele representa uma correlação estatística bem forte. Basicamente, quanto mais uma empresa investe em IA, mais os funcionários se sentem inseguros com o próprio emprego. É um sentimento real e que precisa ser levado a sério. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Talvez a pergunta certa não seja: será que a IA vai roubar meu emprego? A pergunta talvez seja: como eu vou usar a IA para redefinir e reinventar o meu trabalho? O desafio agora é esse: assumir o controle da narrativa e usar essa tecnologia para criar um tipo de valor que, no fim do dia, só um ser humano consegue oferecer.